Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu tenho o prazer de trazer para bater um papo com nós, falar um pouco de como foi a trajetória da escolha do curso de arquitetura e urbanismo, né? Um ex-aluno, também um case de sucesso aí na área da arquitetura como um todo. Devido à proximidade, aos conselhos, a gente acaba se tornando amigo, né? Então, assim, trago para vocês hoje para contar um pouco do porquê da escolha do curso, da importância da escolha de um bom curso, da importância da escolha de um local certo para se fazer uma graduação como arquitetura e urbanismo. O arquiteto e urbanista Gabriel Inácio. Gabriel, obrigado, cara. É um prazer ter você aqui, né? Acompanhando sua trajetória dentro da graduação, depois da graduação, é um outro momento que a gente vai dar um spoiler na sequência aí. Mas, Gabriel, cara, fica à vontade. Obrigado por você ter aberto sua agenda aí para vir trazer um pouco de conteúdo, um pouco de informação. Você é uma pessoa extremamente comunicativa, você sabe que eu já te falei isso. Gosto de bater papo com você por conta da sua perspicácia, da sua inteligência e como um todo. Cara, mas eu não vou ficar me enchendo muito sua bola, não. Fala de você aí, como que surgiu a arquitetura na sua vida. Gente, Gabriel Inácio com vocês. Vamos lá. A arquitetura tem uma longa história aí comigo, né? Se a gente for começar a contar desde pequenininho, né? Acho que a história vai longe. Não sei se a gente tem tempo para chegar até aí. Claro que tem. Então vamos lá. Esses tempos atrás eu fui até dar uma pequena palestra na escola onde eu estudei, né? Quando criança. E aí eu fiz uma retrospectiva de todo esse processo, né? Por isso que eu consigo lembrar dos fatos. Mas eu lembro que quando eu era criancinha, eu tinha o sonho de ser lixeiro. Aí, tipo assim, não tem nada contra isso, né? Mas você imagina um pai e uma mãe ouvindo, né? Pai, o meu sonho é ser lixeiro. Eu queria ser motorista do caminhão do lixo, né? Então, imagino como eles ficaram na época, né? E o meu avô, ele era construtor. Legal. Só que ele faleceu Por parte de pai ou por parte de mãe? Por parte de pai. Só que ele faleceu... Um abraço aí, Ivan. Velhinho. E ele faleceu antes de eu nascer. Mas assim, as histórias dele continuaram na família. Sim. Né? Muita gente comentando comigo. Às vezes a gente passa em algum lugar e fala assim, esse prédio aqui, foi seu avô que fez, tal. Legal. E você vê, o prédio tá inteiro ainda, cara, não tem uma fissura. Hoje você constrói um negócio, daqui 2 anos já tem patologia, né? Sim. Então assim, é surreal, né? E daí eles brincam, falam assim, você herdou do seu avô isso daí e tal, né? Mas infelizmente eu não tive o prazer de poder viver isso daí com ele. Porém, um dos filhos dele, que é um dos meus tios, ele desenvolveu um traço de arte. Então ele gostava muito de artes em geral, né? Então artes plásticas, música, teatro, a arquitetura em si. E então ele mostrava isso pra gente, pros sobrinhos, né? Ele não teve filhos, então ele mostrava pros sobrinhos. E era bem legal isso, né? Porque a gente começou a ter contato com isso desde pequeno. Acabou que só eu acabei seguindo, né? Somos em 3 sobrinhos, né? Mas acabou que eu que segui essa linha de arquitetura. Mas quando eu tava ali já no 3º colegial, né? Quase que entrando ali na faculdade, fica aquela pressão na cabeça, né? E aí, onde você vai estudar? E os pais querendo. E aí, o que você vai fazer da vida, né? Você precisa voar, né? Sim. E aí, tava lá. E eu lembro que eu ficava muito indeciso, que eu tinha algumas opções de escolha ali. Né? Na minha cabeça passava psicologia, psiquiatria, filosofia, engenharia civil. Nossa. E arquitetura. Então, assim, são muitas coisas diferentes, né? Para um lado com vertentes muito próximas, de outro lado com vertentes muito próximas, porém distantes, essas vertentes, né? Mais ou menos, verdade. Mas o que aconteceu, né? Teve uma história, né? Na época, eu acredito... Pra mim, foi um acaso. Hoje, eu já tenho convicção de que foi Deus, na época, que guiou, né? Teve um dia na escola que eu precisei, por algum motivo, ir embora mais cedo. Precisei sair da escola. 3º colegial, precisei sair mais cedo e tal. E meu pai foi me buscar. Meu pai trabalha aqui no Salesiano, né? E deram a ele a função de buscar um coordenador. Que era o Rubens. O bom. Só que aí meu pai naquela, né? Ele falou, tem que pegar meu filho, tem que ir lá no aeroporto buscar o Rubens, como é que eu vou fazer, né? Então ele passou na escola, me pegou e fomos lá para o aeroporto buscar o Rubens. Aí todo sem jeito, né? Todo sem graça, né? O Rubens entrou no carro e tal, né? Só que ele todo assim, né? Cheio de cauteloso, cheio de dedos. Aí o professor, você desculpa aí, meu filho tá aí e tal, teve que sair mais cedo. E o Rubão sabe como é que é, tranquilo, na dele e tal. Gosto muito demais. E daí ele virou e falou, não, uma boa, né? E beleza. E aí meu pai me apresentou, ele falou assim, esse daqui é o Rubens, tal. Ele veio para Araçatuba para poder fazer o curso de arquitetura lá no Salesiano, né? Vai fundar o curso lá, que ainda não temos, né? E
E seria legal vocês baterem um papo, conversa um pouquinho aí, né, tal. Aí ele comentou, o Rubens, falou, Rubens, o meu filho queria fazer arquitetura e tal, dá uns conselhos aí pra ele, né. E aí, eu acho que naquela conversa foi o que definiu, cara. Porque eu batendo um papo ali com ele, né, falando E o muito com Rubens ele. é muito didático, o Rubens é muito Demais, simples, é muito fácil tato, né, cara? O Rubens, eu falo que é uma pessoa, assim, que eu só tenho que agradecer também de ter surgido na minha trajetória acadêmica, porque ele me deu algumas oportunidades junto com o professor André, da Pró-Reitoria, o professor Nelson, né? Então, assim, algumas disciplinas ele falou, não, Pissarato, pega que você que vai dar aula para mim. Então, eu também, e ele é muito fácil de lidar, né, cara? Ele é muito tranquilo, então é gostoso, É né? um cara muito doido também, né? A Sim. gente pegou algumas viagens, a gente rachava, né? A gente se divertia muito junto, né? Ele, como professor, acabou virando até amigo nosso. Que né? Acabou criando uma ele proximidade, tem né? Tem essa habilidade. E ali no carro mesmo, a gente conversando, né? E aí eu falei para ele a possibilidade, né, de fazer a engenharia ou a arquitetura, né? Eu falei para ele, o Rubens, mas ouço dizer que engenharia dá mais dinheiro, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim... E aí ele... Não, depende. Depende. Mas ele começou a falar assim, em outra linha. Ele falou assim, ele meio que esqueceu a questão financeira. Sim. E ele começou a falar sobre questão de você gostar daquilo que você faz. Perfeito. De como funciona a arquitetura. Ele começou a falar das coisas que tem, né? De poder criar um prédio, de poder fazer as coisas. Da arte em si, né? Envolvida. E aí foi onde eu me apaixonei. Eu falei, cara, eu vou fazer arquitetura. Eu vou entrar nesse negócio. E foi a melhor decisão que eu fiz. Aí, depois feita a escolha do curso, Sim. tinha que escolher o quê? Onde estudar. Onde estudar, exatamente. Molecão, novão, imaginava que a faculdade era o quê? Só farra, né? Aí meu pai, não, vamos lá pro Salesiano, o pai trabalha lá, né? Aí Sim. eu, putz, lá no Salesiano, não sei, né? O pessoal lá, igreja e tal, será que faz sentido, né? E tinha outra faculdade, não vou citar nomes aqui pra Sim. complicar, mas a outra faculdade era mais festa, né? E aí eu, conversando com os amigos, não, vamos pra festinha e tal, lá é mais legal, não sei o quê. E aí você fica com aquela, né? Pô, cara, eu vou lá pro Salesiano. Novo, né? Novo, jovem. Você acha que a vida é uma zoeira, né? Mas fiquei naquela, pensativo, né? Eu lembro que até estava cogitando estudar fora, né? Então, até paguei um vestibular para entrar, para fazer a provinha, né? Só que aí meu pai virou para mim e falou assim, olha, filho, lá no Salesiano, você tem a oportunidade de estudar de graça. Sim. O pai trabalha lá. Agora, se você for para fora, tem os custos envolvidos, né? Eu pus isso na balança e falei, cara, verdade, né? Querendo ou não, eu vou estar aqui, tem a casa dos meus pais, Sim. eu tenho um lugar para morar, tenho comida para comer e vou estar na faculdade, então é isso. Vamos decidir o Salesiano, né? E assim, cara, eu acho que foi crucial, porque... Foi assertivo sua escolha, então. Cara, mesmo você não sabendo, ela acabou sendo assertiva. É o que eu falo, cara. Pra mim, foi Deus guiando, porque... Que bom. Você vê assim que... Conheceu o Rubens. Tudo que tinha a possibilidade do seu pai trabalhando na instituição que tinha o curso que você queria, mas poderia proporcionar para você algo sem custo para você ficar na sua casa com ensino de excelência por conta de você conhecer o todo, né, cara? O todo, justamente. Graças a ter meu pai aqui, eu consegui ter contato, né? Sim. Consegui ter um contato mais próximo com você. Na verdade, você fez um network. Justamente. É assim, independente, Gabriel, teoricamente, do seu pai, claro, mandei um abraço pro Ivan, uma pessoa extremamente solícita aí, a gente só tem coisas boas para mencionar, mas assim, talvez no começo da graduação, você era o Gabriel Inácio, filho do Ivan. Posteriormente a isso, hoje você é o arquiteto Gabriel Inácio. Então você está conquistando, você foi conquistando o seu espaço, você foi conquistando efetivamente tudo que você está construindo hoje. Sim. Né? Nos bastidores aí, sua casa, sua família. Exatamente. Então isso aí, claro que a gente não pode deixar de mencionar a sua criação, seus pais, né? Claro. Não pode deixar de mencionar a sua escolha pela instituição que te trouxe bagagem, né? E você, a sua escolha de continuar aproveitando tudo isso e ser quem você está sendo hoje. Então, justamente. assim, você hoje está criando o seu futuro, o seu nome, cara. Agora é eu, né? Entendeu? Agora eu, não tem pra onde correr. Entendeu? Então isso é legal, né, de se pontuar para aqueles que vão nos assistir, aqueles que estão nos assistindo, de entender essa determinação. Sim. De você, por exemplo, ponderar e falar assim, não, eu quero, eu consigo, eu posso. Porque se você ficar sentado lá no seu escritório, né, que a gente vai falar depois num outro momento,
Cara, não vai cair projeto pra você fazer. Não cai do céu, não. Não cai do céu. Você tá entendendo? Então, assim, aquela brincadeira, né? Quem não é visto não é lembrado. Para você ser visto e ser lembrado, você precisa estar atuando. Exatamente. Tem que estar em todos os meios, né? Essa é uma dificuldade minha de redes sociais, né? Que hoje é o que manda, né? Mas eu preciso trabalhar mais isso daí, né? Mas às vezes as redes sociais, entendeu? Do mesmo jeito que às vezes elas contribuem. Sabe aquela tua história? Você fez 99 coisas certas. Uma errada. Uma errada, cai tudo por aí. Então, assim, tomar muito cuidado também, esse horizonte, esse intervalo que se cria, essa demanda. Claro que as redes sociais hoje, elas são assim, ó. Você colocou aqui, né? Vai longe. Pulveriza. Então, só que do mesmo jeito que ela pulveriza pro bem, uma coisa que você efetivamente coloca ao contrário, ela pulveriza pro mal, ela te afunda. E né? rápido. Mas assim, comentando, né? Você estava falando sobre a questão do meu pai e tudo. Sim. Ele não... Como que eu vou dizer? Por ele ter sido meu pai, os professores não passaram a mão na cabeça, não. Foi não. até pior. É. Foi até pior. Pegaram mais no meu pé, né? E isso foi bom. Graças Sim. a Deus eu consegui ter uma formação muito boa, né? Tive a oportunidade até de trabalhar com alguns professores. Sim. Que foi uma bagagem sensacional para mim. Eu pude trabalhar com... O legal, assim, né? Durante a faculdade, eu lembro quando eu tinha alguma dificuldade com algum professor, meu pai falava, vai lá e conversa com o professor, meu. Vai lá e conversa. E eu vinha e falava, né? E os professores eram muito abertos, né? Então, toda matéria que eu tinha dificuldade, eu já entrava e falava assim, professor, eu tenho dificuldade. E aí ele vinha já, não, vou te ajudar, vamos fazer. E graças a Deus, fluiu. Mas eles vinham te ajudar e te davam essa oportunidade porque eles enxergavam que você estava ali disposto. Buscando, exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, cara, não é porque você tá aqui na minha frente batendo papo comigo que eu vou fazer demagogia e puxar seu saco, não é isso? Demais. Mas Demais. você, tipo assim, tirando a situação de às vezes você ter um trabalho para entregar, de você, por exemplo, ter o seu trabalho do dia a dia fora, né? Faculdade, quantas vezes falava, Gabriel do céu, o que aconteceu com você? Você varava. Eu falei, professor, varei a noite fazendo um projeto que eu tinha que entregar por conta do meu salário. Então, a gente que convivia com você sabia desse seu comprometimento. Sim. Entendeu? Foi uma Tipo, loucura. você não dava aquele miguezinho, aquele enrola. Não, cara, você não fez porque você não conseguiu fazer, porque você não teve tempo, porque você não dormiu, porque. Então, acabou. Não tinha. E isso, graças ao que seu pai fez com você também, no sentido de falar assim, filho, vai lá, resolve, se vira. Não me Isso foi te dando, né, maturidade, isso foi te dando credibilidade, porque você não nos procurava, eu falo nos procurava no sentido de professores, para tipo assim, eu sou filho do Ivan, me ajuda. Não. Você não queria nada que não fosse de direito seu, nada que... você queria o justo. Sim. Então isso é legal. Eu lembro que eu tava até comentando aqui, né? Teve uma das vezes que o Pincerato deu um trabalho valendo 1 ponto, cara. O cara te dá um trabalho valendo 1 ponto. É pra acabar, né? Aí passou lá na sala e tal, valendo 1 ponto. Beleza. E naquele dia, beleza, fiz lá o trabalhinho, né? Falei, professor, posso ir embora? Tava dando perto do horário, faltava ali uns 10 minutinhos, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, se você quiser ir embora pode ir, mas eu vou descontar o ponto. Aí eu olhei pra ele assim, sem entender, falei, cara, mas tá feito o trabalho, né? Aí eu peguei e falei, mas você acha certo isso? Aí ele, acho. Aí eu fiquei bravo, né? Falei assim, então tá bom, então pronto, toma aí. E ele descontou o ponto, cara, não ganhei aquele ponto, não. Então, assim, realmente foi bem, assim, na linha mesmo, né? Não tinha... Você sabe o que eu falo, passava pano não, cara. Na verdade, assim, eu brinco com, por exemplo, tem uma aluna, né? Faz tempo que eu não a vejo e tal, mas, assim, constantemente... Quando eu dava aula na turma dela, ela sentava ali na frente e tal. E ela... Nós fomos, nós vai. E eu falava, nós vamos. Eu tentava corrigir, assim, sempre de uma maneira gentil e sutil para que não a expusesse ela quanto aos demais.
Cara, e até hoje, quando ela me encontra, ela fala: Pincerato, você me ajudou, você sempre fazia. Então, assim, eu, às vezes, quando eu fazia algumas coisas nesse sentido, eu queria tentar trazer para os meus alunos algumas coisas que eu havia passado que eu não gostaria que os meus alunos passassem. Porque eu também fui aluno. Então, o professor Pincerato deixou de assistir. Deixou de assistir uma aula, faculdade. Deixei. Deixei. Só que se eu tivesse alguém que me falasse, não faz isso agora, me orientasse, talvez, claro, não desmerecendo a minha mãe, minha avó, minha família, que me orientou sempre muito presente, só tenho que agradecer a eles se eu tô onde eu tô hoje, porque se eles não tivessem acreditado, eu não estaria. Mas, assim, algumas coisas poderiam ter sido mais fáceis. Mas é aquilo que você falou, às vezes você é jovem, imaturo, às vezes eu tinha acabado de sair de casa, né? 17 anos, eu falava, cara, mal acabei o terceiro colegial, já entrei na faculdade, aquilo era muito novo, você queria voar e não tá. Então, às vezes, você não está preparado para. Exatamente. Né? Então, eu, por ter vivido algumas coisas, eu tento mostrar, por exemplo, para o meu aluno, às vezes, que falar da maneira correta é legal. Ajuda demais. Se portar é legal. Às vezes tem lugar que você às vezes não pode falar uma gíria. Tem situações que você, por exemplo, precisa estudar aquele conteúdo antes de falar com a pessoa para você saber o que está falando. Às vezes, a pessoa, quando você vai encontrar a pessoa, você tem que pensar que a pessoa, às vezes, ela não é o seu melhor amigo. Então, assim, são situações que a gente tenta passar do dia a dia para minimizar o mercado de trabalho. Quando eu lembro que, usando esse exemplo seu, Sim. inclusive, teve um outro professor também, que ele fez isso só que com nota. Tá. Ele pegou, eu chegava muito tempo, muitas vezes atrasava mesmo, com força. O Helder. E aí, eu fiz um trabalho, cara. Abraço, Helder. Eu fiz um trabalho praticamente sozinho. Chegou na hora de dar nota, né? Tinha tirado acho que 9 no trabalho. Ele falou, Gabriel, você ficou com 7. Eu falei, mas fiz praticamente sozinho o trabalho, como assim 7? Ele falou, não, é que você tem essa falta aqui, essa daqui e tal. E, cara, eu lembro que eu ficava muito bravo, né? Só que se eu for pegar essa história dele e essa sua, em paralelo, dos pontos aí, do desconto de pontos, você parar pra analisar, cara, hoje numa reunião, se eu chegar atrasado, eu já perdi o cliente. Perdeu. Já era, não tem essa segunda chance. Perdeu. Não é igual nota que você tem recuperação, que você tem um exame, não. É um abraço. Então isso daí acaba te moldando pra vida, né? Sim. Então é extremamente só que importante. você só percebe quando você tá aqui fora. Justamente. Aí você começa a lembrar como que foi. Você entendeu? É que nem, por exemplo, né? Eu tive um chefe em São Paulo, quando eu trabalhei na parte da recuperação estrutural, que ele falava assim para mim: administro muito bem um talvez, administro muito bem um não, desculpa, mas um talvez. Então, por exemplo, sabe? Não sei. Fez? Não fiz. Rapaz, respirou, o cara já sabe que você já vai enrolar ele. Já entendeu? Cortava ali. Então, assim, por que eu falo para meus alunos? Eu falo assim, cara, não adianta vocês quererem me enrolar, me dar nó, porque eu já tive onde vocês estiveram. Tudo que vocês estão fazendo, eu já fiz mais de uma vez. Né? Então, assim, por isso que eu acho assim, eu falo, que nem um aluno fala esses tempos, né? Teve uma aluna que ela voltou para fazer uma DP da professora Ariadne. Aí eu falei, cara, você ficou de DP nessa disciplina por quê? Professor, porque no dia do exame tinha uma festa para ir com meu namorado e eu fui. Fui sincero. Beleza, bacana. Só que aí, você vai fazer a matéria de novo, né? Vou ter que fazer de novo. Então, assim, ela pagou pelo erro. Sim. Então, numa situação como essa, dependendo de onde a disciplina está dentro da grade do semestre, ela não te atrasa 6 meses, ela te atrasa 1 ano. Porque se for semestre par, já era. Não tem o primeiro semestre, só vai ter no segundo. Aí a pessoa esquece que ela vai ter que pagar de novo essa disciplina. Só que ela pagando essa disciplina, ela não se formou. Então o que ela está fazendo? Deixando de ganhar. Então, maravilha. O deixar de ganhar, mas o que você está pagando na disciplina se soma e fica é mais caro do que você formar e não ter emprego. Nossa.
É terrível. Você entendeu? É mais caro. Porque você formar e ainda não se recolocar, ou não se colocar, melhor dizendo, é uma situação do mercado, né? De às vezes uma experiência que você precisa ter ainda, Sim. Uma região, uma macro ou micro região que ainda não consegue te absorver. Agora, você perder aquilo porque você falhou, E falhou por besteira ainda, é complicado. você entendeu? É complicado. Então, assim, por isso que a gente fala, né? Por isso que eu gosto de trazer vocês, ex-alunos, casos de sucesso que estão trabalhando na área, que estão se dedicando, para falar da trajetória. Então, por exemplo, você contou para nós, poxa, eu comecei a arquitetura por causa disso. E a linha dentro que você seguiu da arquitetura, dentro da graduação, que nem, por exemplo, vamos lá, vou te dar o bate-pronto para você entender o que eu estou falando para você. Estágio. Eu estou falando, tá, gente, assim, com um pouquinho mais de propriedade em relação ao Gabriel, porque eu acompanhei algumas situações dele, de estágio, de trabalho, enfim. Teve uma época que o Gabriel, uma pessoa chamou o Gabriel para fazer estágio, né? Só que queria pagar um tico-teco pro Gabriel e ele varava a noite trabalhando e aí deixava de fazer o trabalho da faculdade, que é o que a gente estava mencionando um pouquinho antes. É triste, hein? Né? É triste. Então, assim, são situações que, por exemplo, o estágio é importante. Aí eu vou deixar ele falar. Mas a gente, como profissional que está aqui dentro da instituição acadêmica e dos estagiários que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir, lembrar-se que a gente precisa dar importância e aquele profissional que nos contrata como estagiário, por exemplo, não adianta eu querer um aluno de primeiro semestre e saber que ele sabe Sketch, Revit, Render. Cara, ele não sabe, ele está entrando na faculdade. Aí, você quer um profissional desse, mas você quer ele no primeiro ano ou no primeiro semestre, por quê? Porque você quer pagar pouco. Começa a ficar difícil, né? Só que se você não investir num curso, em dedicação, como que você vai saber? E isso custa tempo. Tempo, time is money. Exatamente. Então, olha que loucura, Gabriel. Eu tive... bem legal, isso aí que você me fez lembrar de uma outra passagem ali no meu começo de carreira. Sim. De trajetória, na verdade. Sim. Antes da faculdade, isso. Quando eu tinha ali meus 11, 12 anos por aí, minha mãe me colocou naqueles cursinhos como é que eu vou dizer? Aqueles cursinhos que você fazia técnico, tipo assim, pra aprender a mexer no computador, Word, Excel e tal. Sim. E uma das coisas que tinha era o AutoCAD. O AutoCAD e o SketchUp. E, cara, tipo assim, eu não queria fazer o cursinho. Aí minha mãe colocou lá, tá, fiz o Word, aquele negócio chato, tal, aí o Excel, mais chato ainda. Eu falei, nossa, aí entrou no AutoCAD, tá, nossa. Aí entrou no SketchUp. Falei, pô, que negócio legal, né? Beleza, aí fiz o SketchUp todo feliz, mas acabou o curso. Uma hora chega no final, né? Sim. E só que isso foi muito importante, cara, porque quando ali eu tinha já meus 16 anos, foi quando eu comecei a modelar mesmo no Sketch. Eu, sozinho em casa, meu tempo livre, eu ficava ali modelando, brincando, fazendo alguns projetinhos, que obviamente não é impossível ser executado, eram as loucuras, mas já tava entrando ali. Mas você já tava criando seu repertório, cara, Exatamente. só linha de desenho. E, cara, isso foi muito importante, porque o que aconteceu? Quando eu entrei aqui na faculdade, igual você tava falando, no primeiro semestre, eu já tava com estagiário. Eu já tinha entrado como estagiário. Porque você... Pelo seu como que eu vou dizer assim, pela sua vontade do conhecimento e você já ter efetivamente mais ou menos o que você queria de trajetória profissional, você dentro de um CIPS curso achou algo, então isso aí te abriu uma porta desde o primeiro semestre. E foi bem bacana, porque assim, hoje eu tenho amizade com esses arquitetos, né? A Gilda mesmo foi a primeira pessoa que me deu estágio. Hoje a gente tem uma parceria que funciona como uma sociedade meio informal. E trabalho também ajudando outros arquitetos e também trabalho para mim mesmo. Mas, né... Mas olha a rede que você construiu. E o interessante é que, assim, como ela era uma arquiteta já de velha guarda, assim, ela já tinha um conhecimento mais aprofundado, tinha muita experiência, né? Só que ela não tinha habilidade de mexer em computador, de ficar lá trabalhando no SketchUp. Ela não tinha paciência, cara, porque ela veio da velha guarda, como eu, né? Não que eu sou um caucasiano, mas a gente fez tudo na mão. Exatamente, ela mostrou os desenhos à mão, cara. Na mão, assim, papel vegetal.
né? Cara, era uma loucura. A gente desenhava com as aranhas, aquelas canetas de tinta nanquim, as réguas que, né? A aranha você vai colocando e ela vai fazendo os traços. Olha que loucura. Na minha época a gente teve que aprender essas coisas também. Né? O Eu não sei hoje em dia acho que é tudo só computador. Tudo né? só computador. Mas você faz. Aqui hoje o desenho, primeiro semestre, são na mão, né? A mão livre. Na época o Helder fazia muito isso, de trabalhar com aranha. Sim. Entendeu? Para você fazer no papel vegetal. Eu peguei até o Gamino, cara. O Gamino foi difícil, hein? Desenho técnico foi desenho técnico. Porque nós estudamos dessa forma. Sim. Pra você ter uma ideia, a gente trabalhava com papel vegetal, com aquela gilete, né? Aquela lâmina de barbear. Pra apagar. Pra raspar. Você tá maluco. Não tinha borracha, era na lâmina. Hoje em dia você aperta Ctrl Z. Você entendeu? Então, olha o que aconteceu, a modernidade. Porque eu falo assim... E tá indo mais além, cara. Eu já tô ficando ultrapassado. É muito rápido. Ué, em breve, só pra vocês terem uma ideia, tá? A gente vai trazer aqui o Francis. Você lembra do Francis? A gente vai... Cara, sensacional. Tô dando um spoiler já adiantado pra vocês, né? O Francis, a gente vai vir no próximo episódio do podcast pra gente falar da IA na arquitetura. Então, assim, eu particularmente acho que a parte computacional, tanto na arquitetura, na engenharia como um todo, ela efetivamente nos deixou talvez um pouco acomodados. Justamente. Certo? Só que, porém, entretanto, todavia, ela está nos criando uma possibilidade de entregar projetos, entregar trabalhos no menor espaço de tempo. Só que se nós não soubermos da teoria do que está por trás, a gente não vai conseguir aplicar na prática. Então, por exemplo, a maioria desses softwares computacionais, eles são todos em inglês. Então você, assim, inconscientemente, você tá um cut, online, detalhezinhos. Você já está aprendendo inglês. Sim, pior que é verdade. Então, assim, olha o tamanho do horizonte, Gabriel. Cara, essa questão da IA, né? Hoje eu uso também. Eu uso pouco. Eu não gosto de usar muito, porque eu gosto de criar e só dar um tapinha ali na IA. Perfeito. Né? Mas já dá pra você criar tudo. Do zero já dá pra você criar. É surreal. Mas assim, eu lembro que para renderizar uma imagem, quando eu tava na faculdade aqui, a gente levava ali uma semana. 12 horas. Dependendo, eu levava, cara, para renderizar uma casa. Eu falo uma semana, cara, porque o software... os computadores, o render ele é pesado para você deixar a estrutura pronta qualidade. Como um todo, numa qualidade, né? Legal, apresentável, e hoje isso aí já está diferente, né? São placas de vídeo avançadas, enfim, memória RAM. Para você fazer isso aí, sei lá, menos de 6 horas, enfim. Não, diminuiu bastante. Antes, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Antes, na época da minha faculdade, a gente levava ali 8 horas para fazer um render. De 8, 12 horas. Você largava... Você começava à noite para fazer no outro dia de manhã. Pra entregar no dia. E pior se você deixasse um erro na imagem. Nossa, você ficava louco. Você acordava de manhã e falava, nossa, vou ter que refazer. Tinha que refazer, tinha prazo. Então era uma loucura. Sim. Uma loucura. Só que aí depois que eu formei, o mesmo render já levava ali 2, 3 horas. Aí agora, nesses últimos 2 anos, eu tive, com a evolução dos programas, aí você tinha ali uma média ali de talvez uma meia hora, 1 hora mais ou menos. Cara, hoje em dia na inteligência artificial, cara, é 15 segundos. Cara, são 15 segundos. E eu posso errar quantas vezes eu quiser. Eu erro, eu corrijo. Porque é 15 segundos. Você falando em 15 segundos, outro dia estávamos eu e o professor Rogério conversando e alguém ligou para ele, né? Para falar, ele veio conversar comigo, pô, fulano me ligou querendo uma fachada. Falei, Rogério, cara, você não tá tendo tempo nem para respirar, não sei o que. Ele falou, não, Pserato, vem aqui que nós vamos fazer com IA. Falei, você tá brincando. Ele falou, não, vem cá, Pserato, você vai ver. Aí soltou a imagem, tá? Do local, como o local é, tá? E aí falou assim, com essa imagem aqui eu quero um estacionamento com 3 vagas de garagem e tal. Foi... Cara, apertou. Enter. Cara, é isso aí, 15 segundos. Ele deu 5 possibilidades. É surreal. De fachada para uma clínica
com as vagas de estacionamento. Cara, eu falei, não, né? Aí ele falou, Pissarato, agora eu vou imprimir e mandar pro cara. Porque o cara só queria aquilo, realmente. Queria ter uma ideia. A ideia tá dada. Tá dada. Mas a gente, o que você estava falando, a gente fica muito refém às vezes, né? Sim, O que você vê ali na inteligência artificial, que você vê na imagem, muitas vezes nem pode ser executado. Com certeza. Então você tem que ter muito assim, saber interpretar o que você tá vendo ali, né? Para poder passar para a obra. Sim, Se você levar um negócio assim, sem passar um pente fino ali, uma análise... Mas, puxando esse gancho que você tá falando, depois num outro momento, eu vou entrar nessa linha que para mim é muito importante e é interessante de se pontuar, até para, né, para aquele que vai entrar na graduação, para aquele que está na graduação e vai sair em breve, entender algumas dores, tá? Por que eu falo de algumas dores? Porque, assim, a graduação, a arquitetura, tá? Eu vejo a arquitetura, assim, num passado não tão distante, a gente só via falar em engenharia. Mas tínhamos alguns engenheiros que tinham traços já de arquiteto, porém, né, não tinha a graduação de arquitetura como um todo. E aí, quando surgiu a graduação de arquitetura, os próprios arquitetos, por conta do contexto da instituição, né, o cara saía tão engenheiro quanto o próprio engenheiro. Sim. Porque o curso te dava essa possibilidade, né? E muitas das situações, que nem, por exemplo, quando eu formei em engenharia civil, sou de formação, né, minha formação principal, a gente tinha que estudar, eu tinha que ir para a biblioteca, consultar livro, ver revista. Hoje você tem tudo no celular. Então, aonde eu quero chegar? Que, se você parar e analisar, um casamento perfeito, na minha visão, é do arquiteto com o engenheiro. Quando esses dois se aceitarem, isso aí eu falo para todo mundo, eu não escondo não, eu falo assim, quando esses dois se aceitarem assim, é que nem um relacionamento, um casal, né? Então, assim, quando um entender a dor do outro, por exemplo, tem dia que eu chego em casa e eu sei que não é um dia bom para eu conversar com a minha esposa. Não é porque ela não, cara, é porque ela tá no momentinho dela. Então, se eu souber respeitar o momento dela, eu sento, chego, falo boa noite, deito do lado dela e fico quietinho. Deixa ela fazer as coisinhas dela, eu continuo fazendo as minhas. Daqui a pouco ela vai falar assim, oi, e aí, como foi no seu dia? Ô, tudo bem. Só que a gente, às vezes, é imaturo, ou a gente sei lá, não digo soberbo, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas a gente quer aquela coisa naquele determinado momento, naquela hora. Se não for naquela hora, para nós não serve. Hoje, inclusive, eu tive uma história que é bem isso daí que você falou, Sim. que é o casamento mesmo, Sim. né? Essa união não do casamento em si, do arquiteto e engenheiro, né? Eu fui numa obra e tinha visto já algumas coisas que estavam erradas ali, precisava ajustar. Coisinha simples, mas precisava ser ajustado, né? Dá aquela maquiada. Mas tinha uma viga que estava me incomodando, porque no projeto eu desenhei ela com 55 centímetros. Tá. E o cara colocou ela, concretou com 60 e vai ainda fazer a regularização, ela vai para uns 65 mais ou menos. Mais ou menos. E aí eu fiquei me incomodando, porque eu fiquei olhando aquela fachada e falei, rapaz, vai ficar um volume mais pesado, eu queria alguma coisa mais leve. Em cima dessa viga, tinha uma outra viga. E essa viga de cima, eu queria que ela fosse feita com 35. Só que a de baixo eu tava com 65, que tava maior do que eu queria, 10 centímetros maior. Falei, cara, eu preciso equalizar para ter uma harmonia ali, né? Aí eu fui conversar com o consultor, com o engenheiro. A gente conversando ali e tal, batendo papo. E aí é o que você falou, é você saber chegar. E eu conversando e tal, eu falei assim, viu, essa viga aqui, como é que vai ser? Aí o cara, não, então, tá com 60 centímetros e tal, depois a gente vai fazer a regularização. Eu falei, putz, cara, mas ela vai pra 65, né? Vai ficar meio grande, né, parruda. Ele falou, pois é, cara, vai ficar meio parruda, mas não teve jeito, a concretagem, a caixaria abriu, não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas e a de cima, que não tinha sido feita, né? E a de cima? Ele falou assim, então, a de cima acho que a gente vai fazer com 50 e tal. Aí eu falei assim, cara, será que não dá pra gente fazer com 30? Porque eu queria era 35. Aí eu falei, não dá pra gente fazer com 30? Aí o cara, não, 30 não dá, você acha? Olha o vão, aqui a gente tem um vão de quase 10 metros, não tem como, tal. Aí eu, mas ela não tem peso, né? E se a gente fizesse só a camada aqui de concreto e fizesse um forrinho de gesso? E foi indo, foi fluindo. E aí ele, pode ser. Vamos ver. Aí ele falou, mas a gente ainda não passa com 30. Aí ele, pode ser 40? Eu falei, não, 40 vai. Aí ele falou, cara, mas eu preciso de mais um apoio. Aí eu falei, tá vendo essa parede aqui?
Pra trás, a gente não vai ter nada. Então, continua ela, faz mais um pilar e ele segura. Aí, pô, verdade, vamos fazer isso daí. Pronto, resolveu. Eu consegui resolver o meu problema, consegui resolver o dele também, porque ia ter que executar isso. Sim. Mas foi aquele bate-papo e foi fluido, né? Não foi aquele negócio tipo assim, não, eu quero que seja assim e tal. Não, eu acho que tem que ter esse bate-papo, cara. Tem. Quando tem esse problema com o pedreiro também, né? Pedreiro, às vezes, quer fazer do jeito dele. Então, eu já não levo mais naquele jeito, tipo assim, cara, assim tá errado, vamos fazer assim. Não faço mais isso, porque eu sei que não funciona, cara. Então, eu vou lá e falo, cara, eu tava vendo na internet um negócio interessante, velho. O cara pegava lá e fazia assim e tal. Vamos testar? Aí o cara fica empolgado, porque ele quer fazer também. Ele fala assim, pô, mas deu certo? Deu. Aí fala, então vamos fazer. Aí ele começa a quebrar a cabeça e tal, e você vê que o cara vai se empenhando no negócio e faz acontecer. Olha aí que legal. Mas isso aí, cara, é uma situação até mesmo na graduação, né? Por exemplo, quando você está dando uma aula, tá? E você propõe uma situação de um trabalho, né? Se você levar muito a ferro e fogo, você vai estar, supostamente, tentando induzir aquele aluno a fazer algo que você tem vontade de fazer. Exato. Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já vi que em inúmeras situações na vida, cara, se você for levar a ferro e fogo, 880, cara, o negócio não vai, não adianta, né? Que nem, por exemplo, eu tive uma situação, né, de eu falar para os alunos assim, eu quero tal projeto dessa forma. Aí a aluna falou assim, não vou fazer. Eu falei, não, você vai fazer porque eu tô pedindo. Não vou fazer. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Ou você faz desse jeito, ou você não... Então, assim, só que se você, às vezes, ter essa maleabilidade de tentar buscar o porquê, né, e tirar as dúvidas, cara, acaba o negócio sendo muito mais tranquilo. Então, você tem que saber se respirar, ter o jogo de cintura, aceitar, cara. Entendeu? Não é porque eu sou mais velho que eu sou o sabichão, entendeu? Porque às vezes tem coisa que eu aprendo com você. Aprendo com aquele que está entrando, com aquele que vai entrar, com aquele que vai sair em breve, né? Que é mais novo, que já vivenciou alguma coisa ou outra. Então, assim, a gente tem que estar sempre aberto a ouvir, né? Justamente. Então, assim, essa flexibilidade eu acho que a gente tem que ter. E eu vou falar para você que, assim, talvez no começo eu não tinha, né? E com o passar dos anos, eu fui aprendendo, fui lidando também, porque a gente vai vivenciando situações, né? Recentemente, com o nascimento do meu menino, mais ainda. Então, assim, cara, eu falo, né, cara, é diferente a gente estar aqui, né? É gostoso, vale a pena. Mas, Gabriel, indo para essa reta final aí do nosso bate-papo, cara, para aqueles que estão nos assistindo, vão nos assistir, né? Aqueles que ainda não nos conhecem, procurem, sigam-nos nas redes sociais, www.unisalesiano.com.br. Vem aqui dar uma olhada no que é a nossa estrutura, no que a gente pode proporcionar a vocês, como esses relatos aqui do Gabriel, do que foram e do que conseguiram efetivamente, né, agregar a vida dele. Gabriel, o que você deixa de, cara, conselho, toque, eu acho que talvez seja pesado, mas de palavra para esse pessoal que vai sair, que vai entrar, quando a gente fala em arquitetura? Legal. É aqui, né, que eu falo, né? Aqui. É sua. Cara, a arquitetura é um curso bem dinâmico, bem bacana. Se você for escolher esse caminho, você tem que vir de coração aberto para aprender coisa diferente, viajar, fazer coisas aleatórias. Não é um curso para você ficar numa caixinha fechada, é para você realmente abrir sua mente e explodir, cara. Então, assim, é o momento de você extravasar, de aproveitar. Eu acho que uma das melhores coisas do curso de arquitetura é você se divertir no processo, porque não volta. Você só vai ter essa chance uma vez. E aqui é onde você faz as loucuras. Sim, aqui é onde você curte, onde você testa as loucuras. Você testa as loucuras. Você brinca, cara. Aqui você pode errar, o prédio não vai cair. Depois que acabou, meu amigo, se você errar, cai. Aí cai. Então, aqui você pode testar, aqui você pode se divertir. Então, acho que esse é o principal conselho, assim. Quando o cara entrar, que você possa vir para aproveitar. De cabeça aberta, pronto para novas situações. Vai curtir, cara, porque é um curso, assim, divertido. Em resumo, é isso daí. Que legal, que bom, agradeço.
Gente, quero agradecer, Gabriel, mais uma vez você ter aberto a sua agenda aí e estar aqui com nós nesse bate-papo. Você sabe que não vou ficar recolocando as minhas palavras. Você sabe da estima que eu tenho por você, do respeito que eu tenho por você, dentro de toda a sua trajetória acadêmica e do que você se tornou. Então, cara, parabéns por todo o seu sucesso aí, parabéns pelas palavras, parabéns por você estar aí, ser mais um salesiano. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Valeu pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Imagina, é um prazer. Pra mim também tá sendo assim... É muito gratificante a hora que você passa por aquele portãozinho ali de novo. É legal. Aquela nostalgia, aquele negócio. Legal. Depois daqui eu vou lá comer um salgadinho de frango, que é o meu preferido na época de faculdade. Vou comer salgadinho, tomar minha coquinha lá, porque eu quero relembrar os bons momentos. É bom demais, cara. É muito gostoso. Que bom. Fico feliz também. Um abraço. Gente, até mais. Tchau, tchau.